Olá, bem-vindos à nossa análise Juris 360 Lab. É ótimo ter a audiência conosco. Aqui a gente vai fundo nos julgados recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para trazer o essencial de forma rápida, manter todo mundo atualizado. Hoje, a gente começa com o informativo 788, ele é de 26 de setembro de 2023. Separamos 6 julgados para este primeiro bloco, de áreas bem diferentes. Tudo pronto por aí? Tudo pronto. Vamos lá. O primeiro é o RESP 1.908.497, lá de Rio Grande do Norte, julgado pela primeira sessão. É processo civil. Certo. E a discussão é sobre o amicus curiae, o amigo da corte, sabe? A tese principal é: não cabe agravo interno contra a decisão que não aceita o pedido de alguém para entrar como amicus curiae em recurso especial repetitivo. Puxa, interessante, mas o STJ já não pensou diferente sobre isso? O que mudou para chegar nessa conclusão agora? Exatamente. Teve uma evolução, sim. No começo, sabe, algumas turmas até aceitavam o agravo interno. A interpretação era um pouco mais aberta do artigo 138 do CPC. Aham. Só que aí a Corte Especial, num outro caso, o RESP 1.696.396, colocou ordem na casa, digamos assim, unificou o entendimento. E qual foi a linha? A linha foi que essa decisão, que aceita ou não o amicus curiae, ela é, como regra, irrecorrível. O foco foi na natureza dessa participação e também, claro, na necessidade de dar mais agilidade para os repetitivos, né? Ah, entendi. As exceções ficaram bem pontuais, embargos de declaração ou recurso contra decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Faz sentido, para não travar demais o processo, né? Bom, definido isso, para o amicus curiae, saindo do processual e indo para o administrativo, temos o ARESP 1708364, do Rio de Janeiro, primeira turma. Isso. Esse aqui envolve a CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O STJ validou uma resolução deles, a número 2 de 2018. E o que dizia essa resolução? Basicamente, ela fixou margem de lucro zero para alguns medicamentos vendidos dentro de hospitais e clínicas e ainda previu sanção se descumprisse. O STJ disse, olha, a CEMED não exagerou não, tá dentro do poder dela. Margem zero? Parece bem forte, né? Qual foi o raciocínio do tribunal para dizer que isso cabia na lei? Parece forte, mas o STJ se baseou na lei que criou a CEMED, a 10.742 de 2003. Tem um artigo lá, o 6º, inciso V, que permite a CEMED criar critérios para a margem de comercialização. Ah, tá. E o tribunal entendeu que criar critérios inclui, sim, a possibilidade de margem zero em situações específicas como essa. Argumentaram também que o hospital não é farmácia, né? A atividade principal não é o comércio de remédio. É verdade. E até o STF já tinha validado em outro caso que essa delegação de poder para a CEMED era ampla mesmo. Então, está validado. Ok, ficou claro. Poder regulatório confirmado. Agora, vamos para o tributário. Temos 2 julgados aqui. O primeiro é o ARESP 1912248 de Pernambuco, primeira turma também. Esse é sobre parcelamento fiscal. Aqueles programas especiais, sabe, tipo Refis, aqui são as leis 12.996 de 2014 e a 11.941 de 2009. Certo. E qual foi a questão? A empresa queria usar a base de cálculo negativa de CSLL, ou prejuízo fiscal de imposto de renda, para quitar aquela entrada, a antecipação que tem que pagar para aderir ao parcelamento. E pode. Então, o STJ disse que não. Só se a lei específica do parcelamento permitir isso com todas as letras. Se a lei não fala nada, não pode usar. E por que essa trava? Qual o princípio por trás? É a legalidade estrita em matéria tributária, principalmente para benefício fiscal. Usar prejuízo para compensar um tipo de benefício, né? Sim. E benefício fiscal tem que ser interpretado literalmente. Se a lei do parcelamento não abriu essa possibilidade de quitar a entrada com prejuízo, o contribuinte tem que pagar mesmo, desembolsar o dinheiro. E olha, a jurisprudência do STJ já está bem firme nisso. Entendido. Sem previsão legal, sem compensação na entrada. O outro de tributário é o RESP 1880724, de São Paulo. Mas esse é da segunda turma. É sobre PIS/COFINS de corretoras. Exato. Aqui a discussão foi sobre as despesas que as corretoras têm com os agentes autônomos de investimento, os AIs, que agora, aliás, são chamados de assessores de investimento. E o que ficou decidido? Ficou decidido que essas despesas entram, sim, na base de cálculo do PIS e da COFINS,
quando a corretora está no regime cumulativo. O STJ entendeu que essa despesa não se encaixa naquela exclusão de intermediação financeira que está na Lei 9.718. Ué, mas o AI não faz uma intermediação? Qual a diferença que o STJ viu aí? Veja bem, para essa exclusão específica do PIS/COFINS, o conceito de intermediação financeira é mais restrito. Ele está ligado a captar dinheiro de um, emprestar para outro, assumir risco de crédito, ganhar na diferença de taxa, sabe? Entendi, tipo banco mesmo. Isso. Já o AI, ele prospecta cliente, recebe e transmite ordem, informa sobre produto. Ele atua mais como um representante da corretora, um preposto. Ele não faz essa intermediação financeira no sentido estrito da lei tributária. E ampliar esse conceito violaria a lei, então? Exatamente. Violaria o Código Tributário Nacional, que manda interpretar a isenção literalmente. Na prática, isso aumenta a base de cálculo do PIS/COFINS para essas corretoras. Faz sentido a distinção. Deixando os tributos de lado, vamos para o direito do consumidor. Temos o RESP 2082-256 de São Paulo, terceira turma, passagem aérea. Esse é bem direto ao ponto. A empresa que só vendeu a passagem, tipo uma agência de viagem ou uma plataforma online, ela não responde junto com a companhia aérea se o voo for cancelado. Não tem solidariedade aí nesse caso. Isso é importante para muita gente que trabalha com isso, né? E como o tribunal separou as coisas? Quer dizer, por que a agência não responde? O STJ olhou para o serviço de cada um. O serviço da agência, que era emitir a passagem, foi feito direitinho, né? O problema, o cancelamento do voo, foi uma falha exclusiva da companhia aérea. Certo. Aí aplicaram as excludentes de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, parágrafo 3º, fala que não há responsabilidade se não houve defeito no serviço do fornecedor, no caso a agência, ou se a culpa foi exclusiva de terceiro, no caso a companhia aérea. Cada um responde pelo seu serviço, então. Isso. A responsabilidade da agência se limita ao serviço dela, de intermediação da venda. Perfeito. E para fechar este bloco, o último julgado, RESP 2052-228, do Distrito Federal, terceira turma também, consumidor, mas agora envolvendo banco e fraude. Sim, um tema super atual. O STJ reforçou a responsabilidade dos bancos, decidiu que a instituição financeira responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, se houver uma falha na segurança que permita a um golpista contratar um empréstimo fraudulento no nome do cliente. Mas espera aí, mesmo se o golpe envolveu aquela tal de engenharia social, tipo, o próprio cliente foi enganado pelo golpista e passou alguma informação. Mesmo assim, essa é a questão central. O dever de segurança do banco é amplo. Ele tem que ter mecanismos para detectar e impedir transações que fogem totalmente do padrão do cliente. Tipo, operações estranhas. Exato. Várias operações seguidas, muito rápidas, valores altos, coisas que não têm nada a ver com o perfil da pessoa. Se o banco não tem sistemas eficazes para barrar isso, considera-se uma falha no serviço dele. E essa falha cria o dever de indenizar. Isso configura o nexo causal entre a falha e o dano. É a chamada responsabilidade pelo risco do negócio, o fortuito interno. Isso já está até em súmula do STJ 479 e num tema repetitivo 466. O banco assume o risco dessas fraudes internas. Entendi. Uma proteção importante para o consumidor, sem dúvida. Ufa, passamos por bastante coisa, hein? Processo civil, administrativo, tributário 2 vezes e consumidor com passagem aérea e fraude bancária. Uma variedade grande de temas que o STJ enfrenta. É isso aí. Cobrimos bastante coisa nesse primeiro bloco do Informativo 788. A gente encerra por aqui. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos retomar nossa conversa sobre o informativo 788 do STJ, o STJ. Este é o nosso último bloco, tá? Vamos direto para as 5 decisões finais. Isso aí. Prontos para mais essa rodada. Então vamos lá. Começando com recuperação judicial, o RESP 2000-7193, lá do Rio. A situação é, digamos, peculiar. Uma empresa em recuperação consegue vender uma UPI, uma unidade produtiva isolada, por um valor bem maior que o previsto no plano. E aí, como fica? Pois é, essa venda foi por um valor bem expressivo, né? 6 vezes o mínimo que estava no plano. Isso, claro, levantou a questão.
O STJ entendeu que, num caso assim, tão fora da curva, é preciso chamar uma nova Assembleia Geral de Credores. Não dá para simplesmente ignorar esse dinheiro extra. Ah, sim, faz sentido. Afinal, é uma mudança significativa na situação da empresa, né? Qual foi o principal fundamento para essa exigência? Olha, basicamente os princípios da boa-fé e da transparência. Eles são a base da Lei 11.101, a Lei de Recuperação. A empresa, nesse caso, tem que ser transparente, mostrar para os credores essa nova condição financeira. E, bom, com mais dinheiro em caixa, talvez a proposta de pagamento possa melhorar, né? Claro. O STJ até disse que, se o plano não previa o que fazer com um valor extra tão grande, a responsabilidade é da própria empresa que está em recuperação. Entendi perfeitamente. A transparência com os credores é fundamental, mesmo que isso signifique rediscutir o plano por causa de uma boa notícia financeira. Bom, mudando de assunto, vamos por direito penal. Vamos lá. Temos o RESP 1986629, também do Rio. A discussão aqui é sobre o que exatamente configura o crime de constituição de milícia privada, aquele do artigo 288-A do Código Penal. Parece que a definição é mais restrita do que muita gente pensa, né? Exatamente, o STJ foi bem taxativo nisso. Para ser o crime de 288-A, o de milícia privada, a finalidade do grupo tem que ser praticar crimes que estão especificamente listados no Código Penal. Só esses. Quer dizer, então, que se o grupo também pratica outros crimes de leis fora do Código Penal, tipo, sei lá, porte ilegal de arma, que está na lei de armas, uma lei extravagante, aí muda tudo. Muda tudo. Se tiver essa mistura, crimes do Código Penal mais crimes de legislação especial, o STJ entende que não é mais o 288-A. A conduta deve ser classificada como associação criminosa armada, que é o artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Entendi. O fundamento é a interpretação literal mesmo do 288-A e aquela regra básica do direito penal. Não se pode interpretar a lei de um jeito mais amplo para prejudicar o réu, né? A vedação da interpretação e malam partem. Que detalhe importante. Essa restrição pode ter um impacto bem grande, né? Na forma como esses casos são processados, nas penas. Seguindo no penal, temos um ARESP, um ARSP, o 2.391.112 de São Paulo. Certo. Homicídio culposo no trânsito, a dúvida era se dava para aplicar uma causa de aumento de pena, que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, aquela do artigo 298, o inciso 1, sabe? Por gerar perigo de dano para mais gente ou para patrimônio. E a resposta do STJ foi sim, é compatível. Essa causa de aumento específica do CTB pode sim ser aplicada nos crimes de trânsito culposos. Ah, interessante. Mesmo sendo culposo. Mesmo sendo culposo. É diferente das agravantes gerais lá do Código Penal, do artigo 61, que geralmente não cabe em crime culposo porque exigem dolo, intenção, né? Aqui, a lógica é que o CTB quis especificamente punir de forma mais grave aquela conduta imprudente no trânsito que colocou mais gente em risco, ou o patrimônio alheio, além da própria vítima fatal. Faz sentido essa diferenciação da lei de trânsito. Bom, saindo um pouco do penal, vamos para execução e penhora. RESP 2021-651, do Paraná. A questão envolve FGTS, aquele dinheiro do Fundo de Garantia. Se a pessoa saca o valor e aplica no investimento, esse dinheiro pode ser penhorado para pagar a dívida. No caso, era uma dívida de sentença criminal. Então, a regra geral, que está na lei do FGTS, a 8.036, é que o FGTS é impenhorável. Mas, atenção, o STJ diz que essa impenhorabilidade é absoluta só enquanto o dinheiro está lá quietinho na conta vinculada do fundo. Ah, então tem um mas aí. Depois que saca e aplica em outro lugar, a proteção muda de figura. Exatamente. Sacou, transferiu para uma conta de investimento particular, um fundo, qualquer coisa assim, aí já não tem mais aquela proteção total do FGTS, passa a valer a regra do Código de Processo Civil, o artigo 833, inciso X. Que diz? Que são impenhoráveis valores até 40 salários mínimos que estejam aplicados em caderneta de poupança ou outras aplicações financeiras. O que passar desse limite de 40 salários mínimos, aí sim pode ser penhorado. Inclusive para dívidas que não sejam alimentares, como era o caso aí. Esse é um entendimento já bem firme no STJ. Entendi. A proteção tem um limite claro depois que o dinheiro sai da conta do fundo.
Bom, para fechar nossa análise de hoje, um tema de enorme relevância social. Lei Maria da Penha. É o RESP 1828546 de São Paulo. A pergunta é: o Ministério Público, o MP, pode entrar com uma ação civil pública para pedir medida protetiva de urgência para uma mulher específica vítima de violência doméstica? E a resposta do STJ foi um claro sim. O MP tem legitimidade para isso. E por quê? Qual o raciocínio? O ponto central é que proteger a integridade física e também a psíquica da mulher nessa situação de violência é considerado um direito individual, claro, mas de natureza indisponível. Ou seja, ela não pode abrir mão dessa proteção e o Estado tem o dever de agir. Uhum. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 25, e a Lei Orgânica do Ministério Público dão essa base. E tem também os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, né? O STJ entendeu que a ação civil pública é um instrumento válido para proteger esses direitos indisponíveis, mesmo que sejam individuais, porque eles têm uma repercussão social gigantesca. Uma decisão fundamental que reforça muito os mecanismos de proteção, né? Bom, com isso a gente encerra os julgados do informativo 788 do STJ. Foi uma jornada em tanto, né? Desde recuperação judicial, passando por detalhes de tipo penal, penhora de FGTS investido, até essa importante decisão sobre a Lei Maria da Penha. Com certeza, muitos temas relevantes. Fica até uma reflexão, né? Naquele caso da milícia, por exemplo, até que ponto a interpretação literal da lei deve prevalecer sobre talvez a intenção do legislador ou a complexidade do crime em si? É algo para a gente continuar pensando. Sem dúvida. Olha, para quem nos acompanhou e não quer perder as próximas análises detalhadas como essa, a dica é: se inscreve aqui no canal Juris 360 Lab e ativa o sininho das notificações, tá? E se gostou, deixa o like que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima, aqui no Juris 360 Lab.